Boa noite, pessoal. Estamos aqui para declarar a palavra de Deus em mais uma live, para entrar com poder, com dunamis do Espírito Santo sobre a sua família, sobre a sua vida, repreendendo todo o mal. Eu quero, em nome de Jesus, repreender todo o mal, declarar que praga nenhuma chegará à sua tenda, nenhum mal lhe sucederá. Em nome de Jesus, assim eu declaro nessa noite a bênção de Deus, a bênção de Abraão sobre a sua vida, que você vai conquistar, que você vai ver portas de bronze sendo quebradas, ferrolhos de ferro sendo quebrados, e você vai entrar naquilo que Deus tem para você. A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Assim eu repreendo todo mal, repreendo todo agir do maligno, repreendo toda artimanha maligna, toda armadilha que ele tentou colocar contra você, contra a sua família, contra a sua casa, contra o seu lar. Em nome de Jesus, que o mal retroceda agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, haja um retroceder do mal agora sobre a sua família, sobre a sua vida. Seja bem-vindo, Rodrigo. Em nome de Jesus, eu repreendo em nome de Jesus todo o mal, tudo aquilo que quis te abater, quis tirar tuas forças, quis tirar o teu caminhar na palavra de Deus. Em nome de Jesus, tudo aquilo que tentou te deixar doente, tudo aquilo que tentou te deixar cansado, tudo aquilo que tentou te deixar abatido, seja repreendido em nome de Jesus. Seja bem-vindo, Doralice, Keila. Todo mal que tentou te cercar, todo mal que tentou te aprisionar, tudo aquilo que quis atacar a sua fé malignamente, eu te repreendo agora em nome de Jesus. Repreendo sobre a vida do meu irmão Keila. Seja bem-vinda, Meire. Fran, seja bem-vindo. Eu repreendo agora todo o mal em nome de Jesus. Eu declaro que os seus negócios vão prosperar, que a sua vida é abençoada. Eu declaro em nome de Jesus, o sangue de Jesus tem poder sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa. Eu declaro que em nome de Jesus você vai crescer, que você vai prosperar, que você vai receber mais e mais de Deus. Para isso você precisa escutar a palavra de hoje. Você vai receber a palavra de hoje, você vai exercer o princípio que Deus vai te dar hoje, e você vai conquistar muito mais do que você já conquistou. O inimigo tentou te parar, o inimigo tentou te derrubar, mas o Senhor está agora liberando uma palavra de restauração, de restituição, de renovo do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Assim eu quero declarar nessa noite, em nome de Jesus. Mas pastor, como é que eu posso viver plenamente isso na minha vida? A palavra de Deus hoje fala sobre obediência, obedecer. Obedecer o quê? A palavra de Deus. Não é obedecer Saulo, seja pastor Saulo, profeta, homem de Deus, servo do Deus Altíssimo. Esse homem é um profeta das nações, um homem preparado para as nações. Que Deus te abençoe, abençoe a sua casa. E a palavra de hoje, a live de hoje é sobre obediência. Obedecer, para você permanecer firme. E hoje você tem que obedecer o quê? A palavra de Deus. Permanecer na palavra. Não é obedecer sonho, não é obedecer palavra declarada, não, é obedecer a palavra de Deus. Tudo tem que estar coadunado com a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ser lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. Pastor Rafael, homem de Deus, homem que tem crescido cada vez mais no Senhor e tem abençoado não mais dezenas, mas centenas, chegando a milhares e milhares de pessoas pelas suas palavras de fé que o pastor Rafael tem liberado. Em nome de Jesus, seja bem-vindo, pastor Rafael. Eu quero te dizer, meu querido, que nessa noite Deus vai abrir portas que você jamais conseguiria abrir com a sua força, jamais você conseguiria abrir com os seus recursos. Hoje a palavra de Deus liberada vai te levar para um nível em que você não estava ainda nem preparado para viver, mas a palavra vai te dar alicerce, vai te preparar. Essa palavra de hoje vai te preparar, vai preparar a sua mente, porque você às vezes tem muita revelação, tem promessa de Deus na sua vida, mas a sua mente não está preparada para
para viver isso que Deus já profetizou, que Deus já viu lá na frente que vai acontecer na tua vida. Mas nessa noite, a tua mente vai ser preparada e vai fazer um link com o teu futuro, um link com o teu destino, um link com o propósito de Deus, e você vai chegar lá, em nome de Jesus. Seja bem-vindo, Adriel, e você vai chegar lá com autoridade do Altíssimo, de conquistar. Pastor Saulo, aí o profeta Saulo, vai chegar com a autoridade de conquistar ali que nós falamos nessa tarde, daquilo que Deus prometeu antes dos 40 anos, vai estar ali nas suas mãos, profeta, em nome de Jesus. Assim nós declaramos nessa noite e queremos te dizer que a palavra de hoje vai ser sobre obediência. Você pode abrir a sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 15, versículo 22 e 23, onde Deus vai falar, Mariano, seja bem-vindo, onde Deus vai falar fortemente com você, Marcos, seja bem-vindo, onde Deus vai declarar o poder dele, liberar o poder dele sobre a sua vida. E eu declaro sobre você, profetizo sobre você, a porta que Deus vai abrir, você vai entrar com autoridade para permanecer. Chega de crente entrar num local e ser arrancado, chega de homem e mulher de Deus entrar num local e ser derrubado. Você vai entrar por essa porta e vai permanecer com autoridade, vai permanecer ali, porque Deus está te dando legalidade, está sendo legitimado pelo Senhor para entrar e ser honrado ali, em nome de Jesus. Mas para isso eu quero que você abra a sua palavra em 1 Samuel 15, versículo 22 e 23. Queridos, um rei colocado ali pelo Senhor, profetizado pelo profeta Samuel, foi colocado ali Saul, ele entrou, ele começou a reinar, ele começou muito bem, ele começou conquistando, ele começou realizando proezas, mas depois aconteceu o que, meu irmão? Ele quis fazer do jeito dele. Entenda, nunca vai ser do seu jeito, sempre vai ser do jeito de Deus. Toda vez que você colocar os seus sonhos, a sua vontade, as suas emoções, o seu coração, a sua alma para decidir algo, você vai estar com grandes, imensas possibilidades, quase 100%, 99,999% de você quebrar a sua cara, de você cair, de você retroceder, porque somente a palavra de Deus sustenta, somente a palavra de Deus constrói uma estrada, constrói um caminho, constrói um alicerce em que você não cai. Pedro, quando andou sobre as águas, ele andou sobre a palavra. Quando os discípulos jogaram a rede para fazer a pesca, foi sobre a palavra. Então, a palavra te dá autoridade, te dá legalidade, legitimidade, e você pode adentrar pela palavra. Saul foi com as suas emoções, e um pouco antes, no versículo 21, mais ou menos, 20, 19, ele diz para Samuel: não, eu não desobedeci, eu peguei os melhores animais, eu peguei o do melhor para sacrificar para o Senhor. E Samuel tinha dito: não, quando você pegar ali Agag, pegar o rei dos amalequitas, é para destruir tudo, nada deve sobrar. Ele disse: não, mas eu quero entregar, isso para o Senhor, eu guardei do melhor para nós fazermos para o Senhor. Aí Samuel fala essa frase célebre, Senhor, da palavra de Deus. Recebe aí essa frase célebre, 1 Samuel 15, 22, 23. Samuel, porém, respondeu para quem? Para Saul: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício. Grava aí. Escreve no teu celular para ficar de vez aparecendo foto, aparecendo alguma coisa. Pode até ter foto, mas escreve aí: a obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros, pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, Saul, ele o rejeitou como rei. Tudo bem? Seja bem-vindo. Deus, por causa da desobediência em algo que era para ser feito de uma forma,
Saul não quis fazer, Deus passou o reino dele para uma outra pessoa. Puxa, mas onde está a misericórdia de Deus? Querido, a quem muito é dado, muito será cobrado. Ele era rei, ele não era um soldado, ele era o rei de Israel, o primeiro rei que foi colocado por Deus ali, e foi profetizado pelo profeta Samuel, foi ungido, e ele quis fazer da vontade dele, da alma dele. Nessa noite você tem que orar e pedir a Deus, Deus, perdão, misericórdia, porque o que tem conduzido a minha vida são minhas emoções, a minha alma, sonhos que de repente não são de Deus. Eu quero a tua palavra, porque a tua palavra é verdade. Eu quero os teus sonhos, e os teus sonhos têm que estar firmados na palavra de Deus, amém? Deus havia estabelecido um sistema de sacrifícios para encorajar a Israel a obedecer-lhe alegremente. Era por isso que ele fez esse sistema de sacrifício, mas não era o sacrifício em si. O sacrifício era só uma amostra do que ia acontecer depois com Jesus. E ele exigiu que o povo fizesse esses sacrifícios, não porque os sacrifícios agradavam, mas porque faziam o povo reconhecer seus pecados e voltar-se para Deus. Só que Israel o quê? Se acostumou em pecar e sacrificar, pecar e sacrificar, pecar e sacrificar, pecar e sacrificar. Deus não queria isso. Eles faziam fielmente os sacrifícios, mas se esqueceram da razão pelo qual faziam e passaram a desobedecer a Deus. Eles desobedeciam e iam lá sacrificar. Consequentemente, os israelitas pagariam o preço da sua desobediência e pensar que seus sacrifícios eram suficientes. Com isso, eles foram cativos por serem rebeldes. Queridos, você pode errar? Pode errar. O problema, tudo bem, Ana? Seja bem-vindo. O problema é você errar e achar que você pode continuar errando. E que chega lá é só pedir perdão. Que chega lá é só dar uma oferta. Que chega lá é dar uma oferta de restauração. Não, irmão. Senão você fica acostumado com o erro, acostumado com o pecado, acostumado com a situação que você está vivendo, e não é isso que Deus quer. Deus quer o seu coração, Deus quer a sua vontade não pode mais ser liberalmente sua, você tem que ser prisioneiro de Cristo, a sua vontade tem que estar aprisionada à palavra, porque a palavra é que vai reger, a palavra é que vai deixar a sua vontade de acordo com o que Deus quer. Amém? Por isso conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará do quê? De Satanás? Não, queridos, libertará da sua própria vontade, porque a tua vontade é pecaminosa, a tua vontade é carne, mas você precisa alimentar o seu espírito, amém? Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Entenda, rituais religiosos podem ajudar as pessoas a compreender Deus e alimentar seu relacionamento com Ele. É por isso que Deus institui a circuncisão, institui esses sacrifícios de animais no Antigo Testamento, institui a ceia, institui o batismo no Novo Testamento, para ver certos rituais, para você ficar mais palpável para você, porque Deus é Espírito, senão não fica palpável, e Deus deu a palavra dele para ficar palpável. Você vê a diferença de Abraão para hoje? Abraão era falado, ele tinha que escutar a voz de Deus. Eva e Adão escutaram a voz do inimigo. Então existem outras vozes hoje em dia. Existem também a voz dos sonhos. Podem vir sonhos que não são de Deus, e aquele sonho falar com você. Por isso que hoje em dia tem a palavra. Por isso que antes era o verbo, e o verbo estava com Deus. Antes Deus falava e o verbo vinha à luz, falava com Adão, falava com Abraão. Depois Deus deu a lei, mas a lei não tinha o sacrifício perfeito, então tinha os animais. Depois veio o sacrifício perfeito, Jesus, e veio a Bíblia, a palavra de Deus, onde tem o Antigo Testamento, onde tem o Pentateuco e onde tem o Novo Testamento, onde Deus está falando com as igrejas. Antes, no Antigo Testamento, era um relacionamento de Deus Pai, falando com seus filhos. Hoje existe também o Abba Pai, você é filho de Deus, mas entenda, o Novo Testamento é o relacionamento de Cristo com a sua igreja.
Então a igreja é aquela esposa que erra, que faz coisa errada, que prostitui, que adultera, que fornica, que flerta com outros deuses. E Jesus ama a igreja e traz ela de volta, e perdoa ela e traz ela de volta. E diz em Romanos que onde abundou o pecado, superabundará a graça. Mas também diz em Romanos, não é porque você peca que você, para abundar a graça, você tem que continuar pecando. Não, você tem que obedecer a palavra de Deus. Por isso esse termo de hoje, da palavra de obediência. Deus vai abrir portas tremendas, mas quando você entrar no nível de obediência, em que Deus veja que o seu coração está na palavra e não mais nas suas emoções, amém? Porém, os rituais religiosos somente são úteis quando praticados sobre uma atitude de obediência e de amor a Deus. Não adianta você ir lá ofertar e faltar obediência e amor a Deus. Não adianta você fazer um sacrifício e não estar obediente e amor a Deus. O seu sacrifício, lá eu vejo, né, a Meire, quando ela vai lá, ela faz, né, ela, não pastor, eu quero fazer a limpeza do altar. A Meire faz com amor. Aquele sacrifício dela que às vezes estava doendo a coluna, ela faz com amor. Isso, com obediência de estar cuidando do altar e fazendo com amor. Então Deus derrama sobre a vida dela. Herbert, seja bem-vindo, Herbert. Então, a palavra-chave de hoje, a palavra dessa live de hoje é obedecer, mas o obedecer tem que ser com amor, não obedecer por obrigação, não obedecer porque você vai ter um ganho, não obedecer porque você tem algo ali por trás para conseguir de Deus. Não, querido. Você pode enganar seu pai, você pode enganar sua mãe, você pode enganar seu marido, você pode enganar sua esposa, você pode enganar seu filho, você pode enganar o sacerdote, você pode enganar seu chefe, mas a Deus você não engana, porque Deus sabe a intenção do seu coração. Você pode estar obedecendo, fazendo algo ali, mas na verdade você quer o lucro, na verdade você quer o tapinha nas costas, na verdade você tem outra coisa dentro do seu coração do que a pureza, o amor, a vontade de fazer para Deus. Então nessa noite, venha obedecer em espírito e em verdade, em espírito, o seu espírito para com Deus, e em verdade, que seja a obediência, a verdade no seu coração, amém? Porque, pastor, mas isso é adorar em espírito e em verdade. Porque o adorar, o que chega a Deus, a adoração é quando chega a Deus. Quando não chega, você só está cantando, meu irmão. Adoração é adorar em espírito e em verdade. É a mesma coisa quando você obedece, onde você está obedecendo para chegar. Lu, tudo bem? Lucélia, tudo bem? Seja bem-vindo. Então, adorar em espírito e em verdade é você fazer chegar a Deus, senão você só está cantando, irmão. Adorar, quando você está orando, você entra numa adoração, é quando a sua oração chega a Deus, porque está em espírito e em verdade, porque Deus é espírito, o seu espírito conectou com Deus. Quando eu falo obedecer em amor é você estar com o propósito do seu coração daquela oferta, você está amando a Deus, você está fazendo uma obediência em espírito e em verdade. Amém? Está chegando a Deus aquela sua obediência, aquele seu ato de dízimo, aquele seu ato de oferta, aquele seu ato de limpar o altar, aquele seu ato de entregar uma cesta básica, e é justamente para o pobre, é porque Deus diz para você guardar o pobre, alimentar aquele que não tem, mas não tem nada por trás daquilo que você está entregando a cesta básica, mas sim é o amor pelas pessoas ali que estão em necessidade. Aí chega a Deus, aí Deus pode dar a chave para liberar algo para você. Priscila, seja bem-vindo. Então, entenda, a palavra obediência tem que ser com amor. Não adianta você sacrificar, como fazia no Antigo Testamento, e você já ia para o pecado, porque ia fazer outro sacrifício para lavar o teu pecado. Não é para isso não, meu irmão. Você tem que fazer o sacrifício, mas com obediência. Amém? Se o coração de uma pessoa estiver longe de Deus, qualquer ritual será apenas uma imitação vazia. O ritual vai ser só uma imitação vazia se o seu coração estiver longe de Deus. Deus não desejava os rituais dos israelitas, Ele queria seus corações. Deus não deseja sacrifícios, Deus deseja você. Ele quer que sejamos obedientes à sua palavra, obedientes à sua palavra. Amém?
Por isso que não existe penitência, não existe certas coisas que... não, Deus só quer que você seja obediente à palavra dele. Obedece, por isso que obedecer é melhor do que sacrificar, amém? O interesse maior de Deus não é o sacrifício, mas sim um coração quebrantado, um coração entregue a ele, não o coração do homem enganoso, mas o coração da mente, o coração espiritual, onde o homem interior está conectado com Deus, porque o coração emocional, o coração carnal, ele é enganoso, irmãos, ele engana você mesmo, ele diz para você se irar e pecar, de repente sentar a mão no teu filho, o teu coração é enganoso, ele diz para ir lá, está chateado com a sua esposa e diz para separar do teu esposo, diz para ir para um lugar onde não era para ir. O coração é enganoso, querido, mas o homem espiritual que recebe pela mente, que recebe o Senhor no seu espírito, porque a palavra vem pelo ouvir, aí entra aqui, ouvir a palavra de Deus. Então tenha a palavra no seu homem interior, no seu homem espiritual. Salmos 51:17, o sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado, ao coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Por que contrito? Porque está ali na presença de Deus. O coração quebrantado quer dizer o homem rendido, o homem totalmente prostrado ao Senhor. Isso é o coração quebrantado. Não é o teu coração está com saudade de alguém, o teu coração está triste porque o teu filho está doente. Não, querido. Coração quebrantado é dizer que o homem está rendido, está prostrado ao Senhor, está ali porque ele disse, não tenho forças, o Senhor é que faz por mim, não quero por a minha vontade, a minha opinião, o meu desejo, mas eu estou quebrantado, estou rendido ao Senhor, estou prostrado ao Senhor, faça a tua vontade. Foi Cristo ali, coração quebrantado, suando gotas de sangue, se possível passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Isso é um coração quebrantado, isso é um homem, uma mulher de Deus rendidos ao Senhor, prostrados ao Senhor. Não adianta você estar de joelho, meu querido, se você está querendo é a sua vontade. Você tem que estar de joelho e buscando a palavra de Deus, a verdade, a vontade do Senhor, em nome de Jesus. Muitas são as pessoas que vivem pelo o que veem ou o que acham, segundo os seus corações. Você vive pelo que você vê, você é almático, você vive pelo que vê, você vive pelo seu coração e não segundo a palavra de Deus. Você tem que esmagar o que você vê, esmagar o seu coração e viver na palavra. Eu lembro uma vez uma pessoa ligou para mim e disse: pastor, chegou aqui uma carta, vão querer o meu apartamento, vão querer... Eu fui na palavra, irmão, eu fui no mundo espiritual, eu fui buscar em Deus, que se fosse pelo meu coração eu ia dizer, acabou, não tem como essa pessoa mais ficar no apartamento, mas eu fui em Deus, eu fui no mundo espiritual, e a palavra de Deus diz, aquele que tem buscado, semeado em verdade, é dizimista, é ofertante, o Senhor guarda. E eu declarei, não sairá do teu apartamento. E Deus manteve a pessoa ali, Deus na justiça dele, que engloba graça, misericórdia, amor, que vê as sementes dos seus filhos, Deus guardou a pessoa ali, amém? Néia, seja bem-vindo, em nome de Jesus. Muitas são as pessoas que vivem pelo que veem, ou que acham, segundo os seus corações, e não vivem a palavra de Deus. Para isso tem Jeremias 17:9. A palavra de hoje na live é obediência, é melhor obedecer do que sacrificar. Jeremias 17:9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e perverso, porque ele vai querer o teu mal, as tuas emoções vão querer o teu mal, a palavra de Deus vai querer o teu bem. Entenda isso, as tuas emoções, que isso, pastor? As tuas emoções vão querer o teu mal, as tuas emoções vão te destruir, mas a palavra de Deus vai querer o teu bem, porque a palavra de Deus falada, declarada, escutada, gera fé, e a palavra de Deus traz o reino, a palavra de Deus liberada traz o reino. E o que é o reino de Deus? Paz, alegria e justiça de Deus. É melhor Deus agir com justiça na sua vida, antes que Ele venha com juízo, meu querido.
Se Deus agir com justiça, sempre Ele vai ter misericórdia, sempre Ele vai ter amor, sempre Ele vai ter compaixão, sempre Ele vai ter sobre você graça. Então, deixa a justiça de Deus vir sobre a sua vida, em nome de Jesus. Manu, Deus abençoe a sua vida, seja bem-vindo, em nome de Jesus. Eu quero dizer um exemplo de um homem na Bíblia que demonstrou obediência e convicções fortes em Deus, mas principalmente ele vivia as suas convicções. Uma coisa é o que você declara, outra coisa é o que você vive. Você declara certas coisas, mas vive em outras. É a diferença do estar e do ser. Você está falando algo, mas você não está sendo algo. Você está entendendo? Você não pode estar, você tem que ser. Você não pode estar na presença de Deus, você não pode estar filho de Deus, você tem que ser filho de Deus. Você tem que ser aquilo que você prega diante de Deus. Não adianta você estar na igreja falando algo, você tem que ser algo diante de Deus. Não importa se estão vendo ou não estão vendo. Seja bem-vindo, Sena, em nome de Nathalie, em nome de Jesus. Seja na presença de Deus. A palavra-chave de hoje é obediência. É melhor obedecer do que sacrificar. E esse homem que vivia as suas convicções se chama Jonadab. Ele aparece em 2 Reis 10, quando ele vem como braço direito ali do homem chamado Jeú, que foi ungido pelo profeta para se tornar rei de Israel, para se levantar e acabar com a idolatria. Deus estava cansado da idolatria em Israel sobre o seu povo, e Jonadab foi seu braço direito, um homem zeloso, um homem que amava o atributo santidade de Deus, que buscava se santificar, que buscava cada vez mais ser santo como Deus é santo. E esse homem, Jonadab, eu quero falar sobre a vida dele, do homem que se posicionou em obediência diante ao Senhor, e Deus o honrou, Deus o abençoou. Vale a pena obedecer, irmãos. Parece que você é o Zé Mané, parece que você é o trouxa, parece que você é o coitadinho. Olha o que estão fazendo. Obedeça. Lúcio, seja bem-vindo. Obedeça a palavra de Deus, obedeça ao Senhor, e Ele vai te honrar, Ele vai te posicionar, Ele vai te colocar, em nome de Jesus, na posição que Ele tem para você, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Jonadab era, como eu disse, perfeito para o trabalho, porque ele era zeloso pela santidade de Deus. Ele se recusou em deixar a idolatria penetrar na sua família. Se recuse a idolatria penetrar na sua família. Ele se recusou, Jonadab se recusou. Jonadab foi obediente, disse: a idolatria não vai entrar na minha casa, a maldição não vai entrar na minha casa, a destruição não vai entrar na minha casa. Jonadab não estava interessado em brincar de igreja. Suas ações refletiam suas convicções. Ei, seu dia a dia reflete suas convicções? Suas ações refletem as suas convicções? Faça uma introspectiva. Será que o que eu vivo reflete o que eu sou convicto? Reflete o que diz que eu creio que é na palavra de Deus? Jonadab, ele agia conforme as suas convicções, e as suas convicções estavam em Deus, estavam alicerçadas em Deus. Jonadab sabia quão poderosas eram as ideologias seculares, como o mundo poderia influenciar sobre a sua casa, principalmente naquele tempo, a idolatria em Israel, os caprichos, os desejos da cultura, que são efêmeros, mas que vêm com muita força sobre você, sobre a sua família. Então, ele intencionalmente, ele decidiu estruturar sua vida familiar em torno do seu relacionamento com Deus. Ele intencionalmente, ele decidiu, ele partiu com essa intenção de estruturar a sua vida familiar no seu relacionamento, ligado fielmente ao seu relacionamento com Deus, amém? Ele decidiu não permitir que a falha espiritual entrasse em sua casa. Ele decidiu, querido, ele se posicionou para que a falha espiritual de Israel, que dominava Israel, que era a idolatria, não entrasse na sua casa. Não importa como está a cultura, não importa como está a ideologia no mundo, não permita que a falha espiritual entre dentro da sua casa. Obedeça a palavra de Deus, amém? Abre aí em Jeremias 35, de 1 a 10, onde Deus honra a atitude de Jonadab. Como assim, pastor? Deus honra, irmãos,
a atitude desse homem. Ele, 240 anos depois, Deus fala em Jeremias capítulo 35, de 1 a 10, sobre um homem chamado Jonadab. Pelo menos umas 6 gerações depois, Deus está falando de quem? De Jonadab. Ei, será que daqui a 240 anos vão estar lembrando de você? Ah, porque eu fui milionário, porque eu construí um prédio, porque eu construí tal coisa. Vão não, irmão. Mas se você foi um homem de Deus, uma mulher de Deus, a eternidade vai lembrar de você. O universo vai estar marcado com os seus atos de justiça em Deus, porque os seus atos de justiça próprios não adiantam de nada, mas os atos de justiça em Deus vão estar marcados na eternidade, porque você vai estar em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Bruninha, seja bem-vindo. Quero dizer, obedecer é melhor do que sacrificar, e Deus vai te honrar. Olha o que Deus honrou Jonadab em Jeremias 35, de 1 a 10. Deus lembra da obediência de Jonadab ao Senhor, e quanto manteve a sua geração fiel e firmes na presença de Deus. Vamos ler aqui Jeremias 35, a partir do versículo 1. Durante o reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, o Senhor dirigiu esta palavra a Jeremias: vá à comunidade dos Recabitas. Jonadab era filho de Recabe, irmão. E convide-os a virem a uma das salas do templo do Senhor, e ofereça-lhes vinho para beber. Então busquei Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias, seus irmãos e todos os seus filhos e toda a comunidade dos Recabitas. Como eu disse, Recabe era o pai de Jonadab. Deus está honrando Jonadab. Eu os levei ao templo do Senhor, à sala dos filhos de Anã, filho de Jegdalias, homem de Deus. A sala ficava ao lado da sala dos líderes e debaixo da sala de Maazéias, filho de Salum, o porteiro. Então coloquei vasilhas cheias de vinho. Jonadab disse para eles não beberem vinho, para os seus descendentes não beberem vinho. E aqui, Deus mandou Jeremias com copos de vinho. A sala ficava ao lado da sala dos líderes. Então coloquei vasilhas cheias de vinho e alguns copos diante dos membros da comunidade dos Recabitas, e lhes pedi que bebessem. Eles, porém, disseram, olha aí, irmãos, 240 anos depois que Jonadab tinha dado uma ordem, que não era para se misturar com bebidas que podiam deturpar sua família, sua casa. Deus deixava Israel beber, mas Israel se deturpou, irmãos. E Jonadab deu uma palavra para os seus familiares: não vamos tomar do vinho, porque Israel está se embriagando. E os 240 anos depois, olha só, a sexta geração, não bebemos vinho, porque o nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe, nos deu esta ordem: nem vocês, nem os seus descendentes beberão vinho. Vocês não construirão casas, nem semearão, não plantarão vinhas, nem as possuirão, mas vocês sempre habitarão em tendas. Assim vocês viverão por muito tempo na terra na qual são nômades. Olha o que eles falam: temos obedecido a tudo o que nos ordenou nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe. Nós, nossas mulheres, nossos filhos e nossas filhas, jamais bebemos vinho em toda a nossa vida. Não construímos casas para nossa moradia, nem possuímos vinhas, campos ou plantações. Temos vivido em tendas e obedecido fielmente a tudo que o nosso antepassado Jonadab nos ordenou. Aí Deus começa a dar uma chapuletada em Israel, dizendo: eu, Deus, falo com vocês e vocês não obedecem. Eu, Deus, dou a minha palavra para vocês e vocês não a seguem. Jonadab fala com os seus descendentes para serem mais zelosos do que a minha palavra diz para ser. E eles obedecem. Eles obedecem o pai deles. Então Deus fala: como Israel não obedece a minha palavra? E os descendentes de Jonadab fazem mais do que diz a minha palavra, porque o pai deles falou. Aí Deus faz uma analogia entre isso: vocês não seguem a mim, e esses recabitas seguem o pai deles. 6 gerações, 240 anos depois, e vocês não conseguem viver na minha palavra há alguns anos, já se desviam, já estão na idolatria, já estão nos erros.
Deus faz um paralelo e começa a falar com Israel. Jonadab estabeleceu um padrão celestial para a sua família, meu irmão. Estabeleça um padrão celestial sobre a sua casa. Esse não era o padrão do seu vizinho. Não era o padrão do vizinho dele, de Jonadab, porque todo mundo estava em idolatria em Israel. Mas Jonadab estabeleceu na sua casa, não importa como está o meu vizinho, o padrão da minha casa vai ser um padrão celestial, vai ser um padrão da palavra de Deus. Não vai ser um padrão de Hollywood, não vai ser um padrão da TV, não vai ser um padrão dessas músicas mundanas, vai ser o padrão celestial na minha casa. Jonadab separou sua família para Deus, e 6 gerações depois, viviam dedicados e zelosos aos mesmos princípios. Deus vai guardar a tua casa se você decidir em colocar sobre ela a palavra de Deus. Deus vai honrar a tua casa se você estabelecer o padrão celestial dentro da sua casa, da sua família. Por quê, pastor? Porque é assim que criamos uma herança espiritual, querido. É assim que você cria uma herança espiritual, estabelecendo na sua vida um padrão celestial, estabelecendo na sua vida um padrão com a palavra de Deus. Em nome de Jesus. João Mariano, seja bem-vindo. Se você estabelecer um padrão celestial sobre a sua casa, sobre a sua vida, Deus vai honrar você. Você vai criar uma herança espiritual. É assim que criamos herança espiritual. Portanto, precisamos identificar as coisas em nossas vidas e em nossas famílias que não glorificam a Deus. Identifique, isso aqui glorifica a Deus. Isso daqui glorifica a Deus na vida do meu filho. Isso daqui glorifica a Deus na vida da minha esposa. Então, fale, irmão. Se você falar, não adianta, ore. Se você não orar, não adianta, jejue e ore e se prostra com a cara no pó diante do Senhor, porque o Deus Todo-Poderoso vai intervir na sua casa, vai intervir na sua família, vai trazer libertação, vai trazer salvação em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Remova tudo aquilo que não glorifica a Deus de dentro da sua família, de dentro da sua casa, em nome de Jesus. Proteja ferozmente aqueles que você ama. Seja feroz, como? Sendo um homem de Deus, um homem de oração, uma mulher de oração. Proteja ferozmente aqueles que você ama. Retire tudo de dentro do seu casamento, da sua casa, da sua família, que não glorifica a Deus. Seja bem-vindo, Sirlei. Traga o padrão celestial para dentro da sua casa, crie uma experiência, crie uma herança espiritual para dentro da sua casa, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus honra a obediência. Amém? Pastor, mas como eu faço isso? Precisamos ser melhores em dizer não para certas coisas. Primeiro começa com você. Diga não para certas coisas. Depois você começa a ter autoridade para orar e para dizer não. Filho, não é assim. Mulher, não é assim. Se ela não entender, se ele não entender, declare outra vez. Não é assim. Não é o quê? Diga não à bebida. Diga não às drogas. Diga não a certos desenhos, certos filmes para os seus filhos. O Espírito Santo te incomoda, o Espírito Santo vai falar com você, ou então você vai estar vendo um desenho, opa, tem muita violência, não pode isso. Opa, tem muita sedução, não pode isso. Não, isso aqui não, está mostrando algo que não é para essa idade do meu filho. Não pode até mais tarde ele ver isso, mas agora não. Estabeleça um padrão dentro da sua casa, meu querido. Amém? Diga não à fofoca, diga não a toda conversa lasciva, diga não, querido, começou a querer falar certas coisas, diga não, tira o seu filho da internet, veja o que ele está acessando na internet, coloque ali aqueles padrãozinhos de net, de internet, que não pode entrar em certas coisas, guarde, coloque uma redoma em volta do seu filho, protegendo ele. Essa é a função do pai, essa é a função da mãe, proteger aqueles que não têm ainda capacidade de discernimento, em nome de Jesus. Diga não a almoços inofensivos com pessoas do outro sexo. Ah, não tem problema nenhum, minha filha vai almoçar com um rapaz da escola. Ah, meu filho, você vai almoçar também. Diga não, meu querido. Diga não. Não, porque isso é brecha. Não, porque isso é chance. Diga não, meu querido. Diga não a deixar seus filhos saírem com quem quiserem ou irem onde quiserem.
Filho não pode sair com quem quer, o pai tem que olhar e tem discernimento. Não, aqui não dá. Vai para casa do fulano de tal, vai dormir lá. Não, meu querido, você não sabe quem é aquela pessoa. Começa a estabelecer um padrão celestial na sua casa. Crie uma herança espiritual. Diga não para o seu filho, porque ele não pode fazer certas coisas, não pode ir para onde ele quer, não pode estar onde ele quer. O seu filho não pode ir dormir na casa de fulano. Não pode, meu querido. Diga não para as drogas, para a bebida, para certos filmes, para fofocas, para conversas lascivas. Diga não. Não vá em certos lugares. Você sabe que você não pode ir em certos lugares porque você está indo lá. Por que você está indo lá? Diga não. Que herança espiritual você vai construir para a sua família? Que exemplo você vai dar para a sua família? Em nome de Jesus. Não pode ir em certos lugares. Não pode estar em certas situações. Não pode. Esse padrão não é o seu. Esse padrão não é celestial. Esse padrão não é o de Jesus. Meu querido, o Senhor está falando, é melhor obedecer do que sacrificar. Depois vai ter que sacrificar anos da tua vida, vai ter que sacrificar situações da tua vida, orando, jejuando, ofertando, clamando. Oh Deus, é melhor obedecer do que sacrificar, meu irmão. Deus honra a obediência dos seus filhos. Deus honrou a obediência de Jonadab e fez uma promessa sobre a sua geração. 6 gerações depois, estavam fiéis ao que Jonadab falou. 240 anos depois, Jonadab criou uma herança espiritual. Eu quero criar uma herança espiritual sobre o Benjamim. Eu quero criar uma herança espiritual sobre meus netos, bisnetos, querido. Eu posso não ter sido perfeito na minha vida, mas eu vou orar para que os céus criem uma herança espiritual sobre mim. Eu sei que perfeito é só Deus, mas eu tenho que buscar essa herança espiritual e eu tenho que ser exemplo para o meu filho, exemplo de adorador, exemplo de um homem que ora, em nome de Jesus. Qual a promessa, pastor, que Deus deu para Jonadab? A promessa é Jeremias 35:19, isso aí, Meire. As lágrimas que você não faz o filho derramar, você derramará por eles, é verdade. Em nome de Jesus, olha a promessa de Deus para Jonadab, Jeremias 35:19. Recebe essa bolada de fogo aí, irmão, para saber que é melhor obedecer do que sacrificar. Jeremias 35:19. Por isso, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: jamais faltará a Jonadab, filho de Recabe, um descendente que me servirá. Ele está dizendo: todos os descendentes de Jonadab, filho de Recabe, me servirão. Por quê? Porque tem um padrão de obediência acima da média. Porque tem um padrão de obediência da minha palavra acima da média. Deus te ama, Deus te perdoa, Deus te restaura, Deus te restitui. Mas Jonadab tinha um padrão de obediência acima da média, e Deus honrou e lançou uma promessa sobre ele: todos os teus descendentes me servirão. Vale a pena obedecer a palavra de Deus, caminhar na palavra de Deus, em nome de Jesus. Eu quero declarar o favor de Deus sobre a sua família. Eu quero declarar e profetizar o favor de Deus sobre a sua família. Mas você tem que lançar fora as coisas em seu coração, com as quais você sabe que Deus não está satisfeito. Você tem que tirar as coisas do seu coração que você sabe que Deus não está satisfeito. Eu quero profetizar o favor de Deus sobre a sua família, mas faça uma oração: Deus, tira do meu coração, tira das minhas emoções aquilo que te desagrada, aquilo que prejudica a tua vontade sobre a minha vida. Tira essa vontade mundana, tira esse desejo errado da minha vida, em nome de Jesus, tira. Aí assim a palavra de Deus vai se cumprir na sua vida, querido. Tem que sair do seu coração aquilo que não está satisfazendo a Deus, aquilo que está desagradando a Deus, e tem que jogar fora para a sua vida e para fora da sua família. Agora eu declaro todo lixo, tudo aquilo que não vem de Deus sendo agora agarrado, em nome de Jesus, sendo arrancado do teu coração. Arranca do teu coração, tira do teu coração, pega assim da tua casa todo o lixo, tudo aquilo que não agrada a Deus.
em nome de Jesus, sai da minha casa, sai da minha família, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu declaro então o favor de Deus sobre a sua família, amém? Imprima a mensagem de Josué 24:15 na sua mente, escreva no espelho, põe na sua porta, põe na porta da sua casa. Qual a mensagem de Josué 24:15? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Para isso, você tem que ter um padrão celestial dentro da sua casa. Para criar uma herança espiritual, você tem que declarar: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas a atitude é sua, homem de Deus. A atitude é sua, mulher de Deus, em clamar, orar e em buscar ao Senhor, amém? Deus vai honrar a sua obediência. Deus vai honrar a sua obediência a Ele, a palavra dEle, e vai abençoar você e a sua família, em nome de Jesus. Vai abençoar você e a sua geração. Assim eu quero orar nessa noite. Radashederemanás, decovas nebias de prantareba sorocoteremanás. O Senhor vai te honrar, mas você está agora se posicionando diante de Deus com o padrão celestial sobre a sua vida, com o padrão celestial sobre a sua família. Vai estar sendo criada uma herança espiritual por gerações diante da tua família, em que Deus Todo-Poderoso se agrada de ti. O favor de Deus eu declaro sobre a tua casa. Deus vai honrar a sua obediência à palavra dele, em nome de Jesus, e vai abençoar você e sua geração. Sua geração será melhor que você, a geração da sua geração será melhor do que você, em nome de Jesus. Eles vão conquistar mais, eles vão declarar mais a palavra de Deus, eles vão conquistar mais para o reino de Deus. Assim eu oro e profetizo sobre a sua vida, em nome de Jesus. Então sai daqui crendo que vale a pena obedecer, porque obedecer é melhor do que sacrificar, em nome de Jesus. Assim eu te abençoo, abençoa a sua vida, abençoa a sua família, abençoa a sua casa. Que o sangue de Jesus seja colocado na sua mente, que o sangue de Jesus seja colocado sobre a sua vida, que o sangue de Jesus seja colocado sobre a sua família, que o sangue de Jesus seja colocado sobre a sua casa, e a sua casa seja protegida de todo mal, livre de todo mal, em nome de Jesus. Eu te abençoo, amém? Deus te abençoe. Tenha uma semana, resto de semana abençoado, e vamos estar juntos numa outra live, em nome de Jesus. Deus te abençoe.